pássaro como um fantasma do teto, voando sobre guardas armados, apousando ao lado de um deles. O jovem agora mergulhou no chão. Ele corria pelos dutos de ventilação de madeira. Ele entendeu para onde precisava ir. Ao ouvir uma voz, perplexo com a decisão sobre o noivado da princesa. Para Frey, o personagem principal mergulhou, aparecendo do teto num corpo efêmero. Ele congelou de cabeça para baixo no ar. Outra dama está sentada em frente à outra. Na mesa, à luz das velas. Freya flutuava na sala secreta. Agora, a senhora estava dizendo ao marido que não tinha Fechando outra os opção. olhos, Alexa calmamente. Eles não podiam mandar mexer para a princesa, com o nariz totalmente quebrado. Depois, Osaka tentou discutir com a esposa, considerando a entrada de fora em seu território perigoso e sem entender por quê. A dama estava obcecada com sua frase. Atingindo o fundo, Lesha disse que precisavam dessa garota, a única capaz de fornecer o que precisavam. O personagem principal ouviu o discurso de Sokka, perguntando novamente à esposa, confuso, e ela respondeu que a senhora Preyurin pede mais Ao do ouvir que isso, o chefe da família Blake fechou os olhos, entendendo o que a liberdade significava. Abre a boca, surpreso, quando ouviu que falávamos de alumínio. Então, Lesha colocou o dedo nos lábios, pedindo ao marido para não só falar sobre ele, e pediu para manter tudo em absoluto segredo. Osaka admitiu não entender algo. Lucia se levantou ameaçadoramente ao ouvir o marido perguntar por que eram tão dependentes da princesa Furia. Se fosse uma liga criada pela Lady Herin, no momento seguinte, ela estava sentada na cadeira novamente, acolhendo-se com os braços e assentindo com a cabeça. E Sokka olhou para a esposa com seriedade. Quando ela só disse Harkin, colocando a mão no queixo. Vou explicar. A princesa Fior é a única que pode obter grandes quantidades do principal ingrediente. A mulher disse isso, apesar de ainda não saber por quê. Eles precisavam de material em grandes quantidades. No futuro, ao encomendar grandes volumes, havia a possibilidade de ser pego. E Frey, finalmente, entendeu, segurando o queixo Sokka. Com um olhar pensativo, chegou à conclusão de que, se ele fizesse, a princesa não da família Blake haveria problema. Olhando para seus pais, concluiu, sombria. A fraqueza da família Blake era a princesa Fior. Quando Lesha se levantou da mesa, Osaka apressou-se para detê-la, querendo fazer mais uma pergunta. Ele perguntou à esposa onde estava a senhora Rear e ela estavam atualmente localizados. Frey ficou parado em frente à mulher, aguardando uma resposta. Rindo, Lesha, de repente, respondeu que isso não deveria preocupar. Um segundo depois, a senhora se dirigiu à saída. E o chefe perplexo da família Blake, junto com o efêmero Frey, seguiram -a com os olhares, abaixando os olhos para o chão. O soco fez os lábios dele estourar e começou a tremer de irritação. Darkman, que permaneceu no quarto de Frey, deitou no chão e olhou em volta com atenção. Ela começou a virar a cabeça rapidamente, com um olhar preocupado em seus grandes olhos amarelos. Darkman olhou para Frey, que havia voltado ao corpo, e fez um barulho alto. Depois disso, o gato pulou na cama do jovem. Apanhando-o, Darkman subiu nos braços agradecendo de Frey, e ele pela proteção. Começou a acariciar sua pelagem, o personagem mantendo a mesma posição, refletindo sobre a situação em que se encontrava. Agora, a Miisha estava produzindo grande quantidade sob ordens de Rearne e a mulher, a julgar pela reação
de Isaac. É o líder do clã Blake. E para obter o que precisa de Harkon, ela quer que a princesa Fiora entre na família deles. A garota ruiva é a chave para impedir o Illumination. Ao abrir a janela, Frey se perguntava quanto a princesa sabia. Acho que o cara decidiu preparar um local para que ele e a garota pudessem se encontrar sozinhos, concluindo que não seria fácil. Já era dia na rua. Ao considerar o jovem como abordar melhor agora a Fire, a princesa ela fechou os olhos. Com um sorriso, ela disse estar feliz por reencontrar Ele olhou para a garota, Frey, atordoado, nada esperando essa reviravolta. Ao lado da mãe. Frey concluiu que a chance veio até ele. Quando a princesa pediu ao jovem, então, mostre-lhe a propriedade, Lesha começou a sussurrar para o filho. Ela estava certa quando disse. No passado, a garota também estava interessada nele. Fiora olhou para os Blakes com ar desconfortável, indagando com irritação se ela também havia chegado. De repente, Frey sorriu para ela. Fechando os olhos, convenceu-a de outra forma. Ele estava preocupado com o encontro caótico deles. Frey e Fire avançaram mais no corredor, deixando uma satisfeita Lesha, quem seguiu o casal com um olhar. A mulher continuou observando os jovens atentamente. Por algum tempo, ela expressou esperança com sua aparência. Frey virou-se para Fire, sorrindo, dizendo que ouviu falar de um jovem amigo de Pierre. Observando que eles costumavam brincar juntos na infância, a garota tropeçou. De repente, ela começou a cair, pedindo desculpas por seu equívoco. Enquanto Frey a olhava, perplexo, o jovem não deixou a princesa cair. A personagem principal a segurou a colocando a mão segurando-a pelo quadril e pegando a garota pelo pulso. E com um sorriso, perguntou se ela estava bem. E ela o agradeceu, aparecendo com um suor. Pensou com prazer que estava com essa mulher. A atuação dela foi simplesmente terrível. De repente o jovem abriu os olhos, chocadíssimo. A garota fez um gesto romântico, enlaçando seus dedos rosados com os de Frey. De repente, envergonado, Fiora se afastou, alegando uma reunião importante. Estranha. Ela olhou para Frey alegremente, com um olhar amoroso, anunciando que se veriam novamente. Depois disso, a garota começou a se afastar, deixando o protagonista desanimado sozinho. Chocado com o comportamento, Frey olhando para a princesa e o homem percebeu. A princesa Fiora não era para ser levada à toa. Com todas as suas ações passadas, a garota deixou silenciosamente uma nota e frase, anunciando o encontro secreto à noite, perto do hotel, aguardando a próxima reunião. Thor se arrumou diante do espelho. A garota de preto e seus aposentos. Vendo a princesa arrumar a maquiagem tão tarde à noite, concluiu que era um homem incrível. E Fury sugeriu que ela fizesse o mesmo. Às vezes, olhando para trás, em um traje de ninja, com uma arma na cintura e uma máscara. A senhora ruiva sorriu com um sorriso gelado. Tons de inverno combinariam com ela. Mas ela não pensou em deixar rastros. Para os guardas, seria uma boa ideia. Thor, sonhadoramente, observou que às vezes torna-se uma arma e a expressão facial certa suprime o inimigo. Melhor do que palavras, combater Verônica a porta e a princesa. Vire-se rapidamente em direção ao som. Poucos foram autorizados a entrar e a porta começou a abrir. A garota olhou para Ken, parado à sua frente. Quem fez uma cara de misericórdia foi a princesa. Concluiu que Frey chegou bem olhando cedo para a mudança.
mas sempre com o rosto impassível do jovem. Ela disse que não era tão ruim, encostada na mesa de maquiagem. Fer olhou para a mão dela e, ao mesmo tempo, relatou ter ouvido muito sobre o nome fictício do personagem principal. Ao lado de Frey, divulgou a princesa boatos que ele era o novo lavrador do Círculo Traumã, mudando a concha com a ajuda de Mona. Ao usual conflito, o jovem ficou surpreso que a garota interessava-se pelo Círculo de Tromã. Sentando-se na mesa, abaixou a cabeça e admitiu que seu mentor estava interessado. Ela também aprendeu com quem o rapaz revivia o círculo depois dessas palavras. A garota admirava o Frey, quem depois deixou a organização e começou a vagar sozinha. A garota supôs que o jovem do outro lado. Com calma, ele planejava algo muito importante. Ele sorriu de boa natureza, dizendo-lhe de maneira prolongada que ela se enganara em suas lembranças. Frey foi transportado para o local da batalha. No Círculo Truman, onde o inimigo começou a recuar, o líder da organização, Banyan, então, anunciou furiosamente que todos os invasores do território foram suprimidos, invitando-os a render-se e capitular. Os inimigos riram do desejo da garota, os oponentes relataram com raiva que o mundo inteiro estava sujeito à seleção natural. Ao redor dos membros do círculo, um dos criminosos de preto, rápido, desceu, apontando uma faca. O homem com a face escondida por uma máscara decidiu voar direto para Banyan e lidar com ela. Um raio forte atingiu o homem no ar. Fez o gritar alto. O líder da organização virou-se. Notando que Isabela atacou, ela cercada por relâmpagos, disse que o Círculo de Tromã é diferente. Isabela, apontando para um grupo de oponentes, ofereceu uma escolha de maneira ameaçadora: pare de ser gente ou se juntar, executando a vontade da organização. Imerso em lembranças, sorrindo a princesa, que seu forte amigo substituía agora na posição de lava-louças, significando Isabela. Ele depois concluiu que ter um camarada é mais confiável do que curiosamente se Fire concordava com ele, mencionando não só um camarada, mas também um servo entre possíveis confidentes. A garota olhou para o Frey, confusa, não compreendendo o que ele queria dizer. E o jovem disse que se sentia um pouco arrependido. O personagem principal disse que ele esperava um encontro secreto com a princesa. E ela respondeu que é isso mesmo. Então, Frey sacudiu a cabeça, olhando ao redor com um ar impassível. Agora, ele e a princesa olhavam para o teto, declarando que a terceira pessoa presente. Então, havia um intruso. De repente, a figura pendurada do guarda, Verônica e Black, surgiram nele e Tis desagradavelmente. Ela correu imediatamente com uma arma em direção a Frey. Quem consegue detectá-la facilmente? Fura gritou furiosamente, tentando impedir a guarda. Neste momento, o personagem principal, criando uma barreira de energia com uma mão, parou Verônica com a outra, tentando se justificar. A princesa, confusa, ela disse que a garota de preto era sua guardiã. Fechando os olhos, Frey respondeu com um sorriso despreocupado que ele deveria ter sido mais preciso. Verônica olhou com preocupação a mão estendida do jovem quando ele declarou que o momento a mais insuportável, seu rosto teria sido despedaçado. Depois da declaração, o personagem principal desarmou o guarda com um golpe de faca. As mãos da garota tremeram. Tati olhou para Frey com tensão.
causando uma veia a saltar na testa dela. Ele concluiu: a princesa tinha um assassino de verdade em sua guarda. Fiora olhou para Frei com preocupação quando ele a chamou perspicaz, duvidando que ele fosse um rapaz de 20 anos na cama. O jovem decidiu ir direto ao ponto. Como a reunião não foi tão doce quanto esperado. Reunião secreta, a expressão de Frei olhando sério para Fiora e perguntando o quanto ele sabia sobre os planos de Lévios. A princesa de olhos azuis concluiu em silêncio que o cara já desvendara tudo. Quando ele insistiu, ele não era apoiador da família Blake, empurrando o cabelo atrás da orelha. Fura disse, confusa. Ela sabia das intenções de se juntar à sua isolá-la do palácio. E, após pensar, decidiu acrescentar algo mais. Enquanto Verônica se ajoelhou, ao lado da adaga caída, poucos acreditaram que desesperadamente queria obter recursos dela. Olhando fixamente para o interlocutor, Frei explicou o motivo de sua decisão. Enquanto o jovem continuava sentado na beira da cama, ao lado da cama, olhando para o lado, para Fura, ela compartilhou que nos últimos anos o volume de pedidos da família Blake triplicou. Eles tentam sem sucesso se justificar. Ao olhar de Sua Alteza, a família aumentou habilmente a quantidade de mercadorias. Havia sangue de Troll. Montanhas de 10 anos cantaram Harkins e esmeraldas, além das mãos ensanguentadas das belezas. Abaixando a cabeça, Fúria admitiu que ela ainda não conseguia entender o propósito da família Blake. Frei ouviu, com um leve sorriso. O príncipe fechou os olhos. A princesa surpreendeu-se quando o jovem observou que ela era tão perspicaz como diziam. Fer apoiou-se na penteadeira aberta, olhando para o interlocutor. Quando ele anunciou que entre os itens que Lídia precisava, a garota pensou, notando mais uma vez que não parecia como se o rapaz fosse mais novo que ela, comparando sua calma com o comércio inerente a um sábio em seu comportamento. O personagem principal traiu o grande herói Lucas. A princesa sentiu como se estivesse tendo um diálogo com sua mentora. Poucos perguntaram curiosamente, decidindo descobrir que tipo de item precisava a princesa, olhando sério para a garota, com as pernas penduradas sobre a mesa de maquiagem. Ele perguntou se ela ficaria neutra. Puzzled, por sua vez, seus olhos azuis se alargaram em choque. Depois que Frei anunciou a conquista do continente por semideuses, o jovem delineou a chegada, o tempo em que isso acontecerá, dizendo que levará pelo menos 1 ano e, se prolongar, cerca de 2 anos. A princesa olhou para o protagonista com preocupação. Quando ele observou que, se tudo ficasse como estava, neste tempo, a garota pode perder a vida. Ao ouvir as palavras do rapaz e confundindo-os como uma ameaça à Sua Alteza, a enfurecida Verônica correu imediatamente para ele, com gritos de descontentamento alto, erguendo o dedo indicador, frenético. Com calma, perfurou o corpo do assassino com sua técnica. Para detê-la, ele olhou impassivelmente para o guarda, com olhos azuis levemente brilhantes. A imobilizada, Verônica estava a tremer de raios por todo o corpo e franzindo com desagrado. Tentou amaldiçoar Fior. Enquanto isso, ela olhou preocupada para o guarda. Quem foi atacada por causa de seu temperamento? Depois disso, a princesa humildemente fechou os olhos. Abaixando a cabeça, Fury perguntou ao homem como ele poderia provar suas palavras sobre o ataque dos semideuses. Quem vivia tranquilamente há 4.000 anos? Ifri disse da cama que agora o que os incomodava há tanto tempo
A princesa ficou em silêncio, esperançosa. Mas Verônica lançou um olhar ameaçador para o personagem principal. E ele disse que Lesha queria Harkin. Qual interlocutor poderia ouvir esses nomes e entender? Ela declarou que pensava assim, sentado com uma expressão séria no rosto. Frey declarou que este material aceleraria os planos dos deuses. A princesa, envergonhada, desviou o olhar para o chão e assumiu que, se ela não se aliarasse aos demigodes, eles a intimidariam para que conseguisse Harkin, atingindo da mesa de maquiagem. Fuar declarou que entendeu tudo. Ela se posicionou diretamente em frente a Frey e perguntou, com ar perplexo. Ele recomendou que ela se juntasse ao círculo? A garota abriu a boca chocada ao ouvir, com um sorriso, que isso não a protegeria. Frey aguardou em silêncio, enquanto Fuer perguntava o que ele estava oferecendo ao jovem. Ele saiu da cama e foi até a princesa. Ele pediu que a garota sempre estivesse ao seu lado. Se tornar seu escudo. Fiora olhou para Frey com olhos amorosos. O rosto dela começou a ficar vermelho. Na mente furiosa, rosas formaram-se em torno de Frey, que a cercava. A atmosfera encheu-se de amor, Verônica de lado, um pouco encostada. Ela estreitou os olhos ao tentar chamá-la. Princesa Fior, olhando para Frey, com seus olhos azuis. De repente, percebeu algo? Fior desviou o olhar de Frey e ergueu a mão. Tentando acalmar-se. Com ondas de sua palma, ela disse simultaneamente isso. Por mais terrível que a situação fosse. Ele não precisava se preocupar, pois ela não era estúpida. Fior olhou para o lado, tentando acalmar-se. Ainda se notavam vestígios de vergonha em seu rosto. Ela se sentiu envergonhada por Frey. De repente, ele disse que se tornaria o seu escudo. Ela se perguntou como ele não se envergonhava de dizer isso tão facilmente. Fuer acalmou-se e virou a cabeça novamente, fixando o olhar em Frey. Ela disse que não temia a morte. É por isso que ela caminhou por um caminho tão perigoso. Frey olhou para Fury, perguntando-lhe se era porque ela tinha alguém em quem confiar. Talvez seja aí que veio sua confiança. Frey em pé, oposto a Fury. Ela exclamou depois que ele disse: sugere que sua guardiã é a dona do 11º. A torre mágica Fire desceu surpreendentemente rápido. E, olhando para Frey com calma, expressou sua admiração por seu conhecimento. Frey, com a cabeça baixa, caminhou ao lado de Freya. Frey, cuidando dela, disse que ele gostaria muito de conhecer o dono, ver o dono da torre e saber quem ele é. Fuer se aproximou de Verônica e pegou sua mão, tentando ajudá-la a se levantar. Poucos perguntaram sobre o bem-estar dela. Verônica respondeu, dizendo ela realmente queria perder a visão agora. Não ver o que estava acontecendo. Fiora, olhando para Verônica, decidiu continuar a conversa com Frey. Ela lhe contou sobre a sua conclusão e ignorância sobre o local. Impossível. Aparecimento do mestre da 11ª torre mágica. Frey estreitou os olhos e perguntou se eles haviam se mantido em contato. Fiora meteu a mão na manga, tentando pegar algo. Fiora segurava uma esfera azul na mão. A única forma de entrar em contato com o mestre era essa. Mesmo assim, só o mestre pode usá-lo. Fury falou sobre todos os detalhes e capacidades desta bola. De repente, a bola começou a brilhar intensamente. Colecionando mana, voou da mão de Fiora. E correntes de vento começaram a girar em torno dela. Fiora, com os braços estendidos, estendida na boca, aberta em choque, olhou para a bola que emitia mana. Correntes que se espalharam em todas as direções. Rápido! Do mana que saiu da bola. Frente a Frey, formou-se uma figura holográfica de um homem de capa.
Quem cumprimentou Frei fez com que o olhar de Frei se tornasse sério. Quando percebeu que não conseguia ver o rosto de seu interlocutor, enquanto a figura do homem não se movia, mas informou a Frei sobre a conversa que ouvira. Com pavor, Frei refletiu, a razão pela qual ele não conseguia ver o rosto. O interlocutor não era pela capa. Ele usou um objeto mágico para esconder sua aparência. Isso provavelmente indicava sua relutância em se revelar. Frei permaneceu impassível enquanto escutava. Seu mestre, Furor, concordo com sua suposição sobre os deuses. Quem assumiria a terra firme? Nos próximos 2 anos, Frei olhou para o mestre Furi. Ele ficou um pouco surpreso, pois pelas palavras dele, ele também tem algumas suposições. Ela ergueu a mão e exclamou, tentando alertar Frei. Na opinião dela, seu mestre estava em um nível tão alto, ela não conseguia sequer igualar os dedos dos pés dele. Então ela pediu a Frei que fosse mais educado. Fraser ficou em frente à figura holográfica do homem. Pedindo perdão, ele disse que não viu o rosto a quem ele deveria ter respeitado. Então, o homem não interrompeu as palavras de Feroz. Pouco atrás dele, a fumaça se elevava sobre sua cabeça. Olhando para o mestre, ela pediu para não se preocupar, porque Frei estava dizendo as coisas certas. Frei permaneceu calmo, ouvindo o mestre. Disse que não poderia ser avaliado, apenas pelo que os olhos viram. O mestre da 11ª torre ficou imóvel. Ele falou sobre Ruinável, em que um destacamento de um dragão negro foi destruído. Um dia, ele suspeitou que isso fosse obra dos os semideuses. Frei, olhando para o mestre, decidiu responder e contou sobre a ação de Nasdaq. O mestre, cujo corpo nunca parou de brilhar, contou que assumiu que alguém do Apocalipse. A probabilidade era pequena, mesmo que fosse culpado. Frei olhou para a esfera, que continha monadas azuis, sugerindo que o mestre da torre estava bem informado sobre o funcionamento interno dos círculos, porque, com a ajuda desse ritmo, era possível espiar até eles. O mestre da torre, do corpo dele, pixels se separavam constantemente. Riu, perguntando sobre a frase possíveis suposições. Frei sorriu levemente. Ele nomeou o mestre da torre, anterior mestre do círculo Strong Knuckles. Frei ergueu a mão, indicando com o dedo a figura do homem. Ele falou sobre a bola e a arma mágica no corpo do homem, que era uma técnica desenvolvida em Stroll. Knuckles, há cerca de 50 anos, nesse momento, houve uma mudança no mestre deles. Alguém de seu nível não ocuparia outros lugares insignificantes. A figura masculina em oposição. Frei ficou surpreso com o que havia descoberto. Ao olhar, confirmou que há 50 anos ele era o mestre dos punhos de palha. Frei se aproximou um pouco do mestre e perguntou-lhe o motivo sobre sua saída do círculo. Frei olhou fixamente para o homem ao perguntar se ele conhecia um homem chamado Oslor Argento. Freis olhos se desviaram. Ele começou a lembrar onde tinha ouvido esse nome. Frei lembrou-se do primeiro encontro com Banyan. Então, Banyan vestiu uma capa vermelha. Falou sobre o mestre anterior do círculo Troman. Seu nome também era Argento. Quem era o pai dela, enquanto os pixels se separavam de seu corpo? O mestre da 11ª torre contou a Frei. Isso também era o pai do verdadeiro mestre do círculo Troman, Banyan e seu velho amigo. O mestre da torre lembrou de 3 figuras. De pessoas que são mestres de seus círculos. Eles ficaram sobre o cadáver ensanguentado do antigo círculo. Mestre Troman. A morte dele foi um forte incidente. Isso realmente levou os círculos ao declínio. Os 3 círculos mais fortes decidiram atacar, sorrateiramente, sob o pretexto de destruir Apocalipse.
Eles se livraram do mestre, quem havia se tornado excepcionalmente forte no círculo de Truman. Para reduzir sua força, o homem voltou de suas lembranças. Ainda parado, imóvel, lamentando que ele falhou em evitar a morte de seu amigo. Fiora olhou para o mestre. Quem começou a falar sobre os círculos prometera dizer: humanidade deste mundo, dos deuses, o desprezo era evidente em sua voz. Fiora viu seu mestre em pé diante dela. Abaixo de sua cabeça, ele ficou em pé, ouvindo o mestre da torre falar sobre seus olhos. Ao olhar para eles, ele lembrou do amigo. Ozil Furor estava atrás do mestre da torre. Ela exclamou, de repente. Ao ouvir a proposta do mestre, ele sugeriu que Frey assumisse o círculo de Truman. E, junte-se, Frey ficou um pouco surpreso com a proposta. Seus lábios se abriram. Quando ele perguntou a quem se referia, ao nos falar, Frey observou a projeção do homem. Ao contar como, depois de deixar o círculo por 50 anos, ele reuniu pessoas totalmente à vontade dos heróis passados e formou uma aliança com eles. Ao contrário dos círculos podres agora, esta é uma forte aliança, focando apenas o propósito sincero de destruir os semideuses. A boca de Fura ficou aberta à surpresa. Foi a primeira vez que ela viu o mestre. Ofereceu-se pessoalmente a entrar em uma aliança. Mas, para surpresa do professor e aluno Frey, quem estava do outro lado agradeceu pela oportunidade. Rejeitou Frey, com um sorriso no rosto. Explique-lhes que ele entrou no círculo porque ele queria transformar a organização podre a partir do seu fundo. A projeção do mestre da torre, continuando a emitir pixels do corpo. Perguntou se Frey achava isso possível. Os lábios de Frey se abriram e a resposta veio. Ela disse esta pergunta não necessitava de uma determinação de possibilidade ou impossibilidade de implementação. Você não pôde evitar de abrir a boca e arregalar os olhos. E surpresas, ela ouviu a frase. Diga que o propósito sincero que seu mestre falou. Estava também em outros círculos. No início, durante o tempo, quando as pessoas se reúnem e formam organizações, esta sinceridade estagna e apodrece. A frase ficou imóvel. Ele olhou para a projeção de seu interlocutor e continuou falando. Ele falou sobre organizações externas que surgem no momento do apodrecimento dos antigos. A projeção do mestre da torre decidiu convencer Frey, dizendo que ele poderia estar completamente calmo, porque não apodreceriam nem estagnariam. Mas Frey o interrompeu e disse, tal como a essência humana. E isso é impossível. Frey olhou para a projeção, sugestindo que não negassem essa santidade, porque isso não poderia ser feito. Então, era necessário considerar as possibilidades de removê-lo. Apenas então teriam a chance de escapar. Fugir das mãos dos deuses. A projeção de um homem estava coberto por um manto. Riu ao ouvir a frase. A projeção dos mestres da torre. Frey, em pé ao lado oposto, mais uma vez convenceu-se de que Frey era, de fato, uma cópia de Ozil. Frey sorriu e seu olhar tornou-se mais suave ao ouvir os desejos do mestre da torre. Quem desejou que os últimos momentos de sua vida fossem diferentes, seriam diferentes. Poucos se desfecharam. Quando o mestre ordenou que ela não poupasse, Frey, ajude. A projeção do mestre da torre começou a se dissipar. Finalmente, ele expressou sua gratidão por tê-lo conhecido. Ele estava emocionalmente abalado, do sentimento de ter reencontrado um velho amigo. Frey observou a projeção se dispersando do homem e perguntou o nome dele, quando a projeção quase desapareceu. Ela conseguiu dizer o nome e também disse que sua oferta de hoje seria sempre relevante.
Se precisasse de força, eles se tornariam prontamente sua espada. A projeção de Cairo Wiseman desapareceu totalmente, deixando apenas uma esfera azul flutuando no ar. Frey entrou em choque, com a boca aberta, ao perceber que o homem era descendente de Shu. Fury pegou a esfera em suas mãos. Ela e Frey continuaram se olhando. Sem dizer uma palavra, os eventos se transferiram para a luxuosa mansão da família Blake. Quase toda a família Blake, exceto o filho mais velho, estava sentado à mesa, almoçando. Fraser, o pai de Osaka, colocou um pedaço de bife cortado na boca. A família toda, usando talheres, tomaram o almoço seguindo todas as regras de etiqueta. Lasha olhou para Frey quando ele de repente deu seu consentimento ao seu pedido. Depois disso, Frey não disse mais nada e trouxe um pedaço de bife com o garfo. E logo deu uma mordida nele. Ficou um pequeno pedaço de bife no prato de Frey. Frey colocou as mãos nas pernas e disse que casaria com a princesa Fior. Lesha, surpresa, o olhou ao ouvir suas palavras. Ela assinou quando ouviu as palavras de Frey. Ela olhou para Frey com olhos satisfeitos, enquanto Lesha fechava os olhos sorrindo. Osaka olhou para ela com seriedade. A expressão de Frey se tornou neutra, seu rosto desanimado. Frey lembrou como ontem, após Cairo ir embora, Frey se aproximou de Fiora e Verônica, pedindo-lhe 3 favores. Fury olhou, aceitando o pedido, pediu que ele continuasse. Frey olhou para Thor. A solicitação de adiar o noivado a confundiu. Verônica percebeu algo, tirou sarro e acariciou o queixo com a mão. Seus olhos se estreitaram na compreensão de algo. Fer olhou para trás ao tossir. Seu rosto ficou vermelho de vergonha. Neste momento, Frey notou as ações de Verônica, mas não disse nada. Frey alertou a todos, não parecer indiferente demais para ele. Fiora acenou com a mão para o rosto, tentando acalmar-se, mas o ar fresco atingindo seu rosto. Enquanto assegurava Frey de suas habilidades de atuação, Verônica, atrás de mim. Verônica discordou com ela e seus pensamentos. Quando Fire se acalmou, Frey, que estava em frente a ela, pediu que ela parasse de vender o Harkins. Por um tempo, menos pensaram nisso. Ela compreendeu que, se quisessem fazer isso sem a duquesa desconfiar, precisariam de um bom motivo. Pior, estendeu a mão, dizendo a Frey para não se preocupar e deixar essa questão com ela, porque essa área também fazia parte de sua especialização. Então, ela perguntou sobre a terceira solicitação de Frey. Fiora olhou para Frey com um pensativo. Depois da terceira solicitação, o olhar de Frey tornou-se sério. O sorriso que ele tinha há alguns minutos faltava se observassem a mansão da família Blake. Você podia ver que ocupava metade da área inteira da cidade. Pouco da mesa, na colina. Olhando para a distância, seus cabelos balançavam com as rajadas de vento. Verônica ficou atrás de Fior. Ela perguntou à princesa se ela realmente faria o que Frey pediu. For observou o cenário à distância e respondeu à pergunta de Verônica, dizendo que precisava fazer isso, porque até o mestre disse que não economizar na ajuda a ele. Verônica olhou para o cabelo de Fuera, sussurrando de lado a lado, perguntando se tudo realmente aconteceria como frase. Fury virou a cabeça um pouco, olhando para Verônica. Palavras de ensinamento saíram de sua boca. Ela aconselhou Verônica a lembrar-se das palavras. Às vezes, é possível tomar a decisão certa apenas quando ultrapassamos o senso comum. Furioso, fixado no prédio principal da família Blake. As palavras dela antes eram verdadeiras. São exatamente essas pessoas que carregam o vento da mudança. Quem mudou o mundo? Havia xícaras com a chaleira na mesa de jantar.
Naquele momento, a voz de Lífia foi ouvida. Ela disse a Frei que ele tomou a decisão certa. Lesha levantou-se da cadeira, colocando a mão na mesa. Todos os membros da família olharam para ela quando Lesha fechou os olhos. Chamou Frei de digno sucessor da família Blake. Eisha virou-se para Rhaenys, que estava sentado ao lado de Frei. Rhaenys olhou para a mãe, sentindo raiva e indiferença por ela. Lesha pediu a Rhaenys que contasse para Frei o segredo da família Blake. E Sokka fechou os olhos quando Lesha anunciou que esperaria por Frei. No escritório subterrâneo, somos transportados para o escritório de Rhaenys. As prateleiras do armário estão cheias de livros. Número de livros. Frei tinha uma mesa perto do armário, olhando para os livros, enquanto Rhaenys estava no sofá, ao lado, lendo um livro. Rhaenys pensou que não tinha nada para contar a Frei. Ele sugeriu que ele descansasse um pouco. Então, em cerca de 1 hora, desceria até a Lesha. Frei, olhando os livros arrumados nas prateleiras, mandou Hans chamar o Charles Fiennes, sem levantar os olhos do livro. Disse que passaria a mensagem a ela. Mas ele não sabia se ela o cumpriria. De Rhaenys olhou para Frei e surpreendeu-se ao dizer que Charles viria. Rhaenys virou o livro e o colocou no colo. Ele mesmo olhou para Frei. Quem se virou? Rhaenys olhou para Frei ao lado dos armários. De repente, Rhaenys refletiu sobre a identidade de Frei. Ainda assim, Rhaenys olhava para Frei com pupilas violetas.